Presidente, de que forma esses encontros fortalecem o cooperativismo e a economia local? É uma alegria para nós sediarmos um evento dessa magnitude, dessa relevância, onde os presidentes executivos participam aqui do Norte e Noroeste do Paraná e principalmente com uma mensagem positiva. Tá? Fortalece a economia local, no sentido que nós temos ideias e práticas colocadas aqui nessas reuniões, onde nós definimos os rumos do Sicredi, os rumos das cooperativas. E cada vez pensando mais na sociedade, na comunidade e o papel nosso, enquanto instituição financeira da comunidade, o que nós podemos fazer para fortalecer, neste momento, as empresas, né, que passam por alguma eventualidade, o nosso agronegócio também, que já vem há alguns anos aí, sofrendo algumas crises de preço, enfim, de produtividade. Então, nós temos essas reuniões são muito importantes porque nós definimos rumos e estratégias que vão valorizar, que vão beneficiar esses nossos associados pertencentes a esses segmentos. Então, periodicamente, você se reunir, você trocar boas práticas, eu acho que é muito relevante para o nosso negócio, porque as coisas mudam muito rápido. No mercado financeiro não é diferente. Então, você está antenado e você se adequar a isso, né, para que você possa levar para o seu associado, que é o dono do empreendimento, numa cooperativa, o associado é o dono do empreendimento. Você levar cada vez ideias novas, você levar modelos novos, você levar situações que ele possa aplicar no dia a dia, eu acho que é fundamental. Isso enaltece, né, a instituição que se preocupa efetivamente com o dono do empreendimento, que é o nosso associado. O Dinei tem falado muito com gestores municipais, a gente tem inaugurações aqui na região, ampliação. Isso faz parte dessa estratégia? Com certeza, com certeza. Nós temos que estar perto do poder público. Então, nós tivemos aqui um giro todo na região nossa, aqui no Vale do Ivaí, com as prefeituras, né? Nos aproximamos bastante do poder público, das entidades, enfim, das prefeituras, e justamente com esse propósito. O que nós podemos construir juntos, né? Tem iniciativas que nós dependemos do poder público, enquanto cooperativa, e ações que nós podemos ter iniciativa, né? E que o poder público pode nos apoiar. Então, é uma mão dupla. E nós temos, sim, aqui uma construção de uma nova sede, onde nessas visitas também eu coloquei à disposição, assim como eu coloco, né, aos nossos associados, um espaço amplo, moderno, confortável, mas não mira, assim, o objetivo nosso não é mostrar isso, mas efetivamente no dia a dia a usualidade disso. Nós temos hoje aqui em Jandaia do Sul mais de 120 colaboradores, distribuídos em 2 prédios, e nós precisamos unir essas pessoas para que nós possamos dar o melhor trabalho, melhor serviço nosso para o associado lá na ponta. Então, esse empreendimento é do associado, esse empreendimento é da comunidade. Assim como a comunidade vai poder usufruir desse empreendimento. Nós teremos um auditório para mais de 300 pessoas, um espaço gourmet para mais de 400 pessoas. Então, as entidades, né, as empresas parceiras, enfim, o órgão público que queira fazer uso desse nosso espaço, será muito bem-vindo. Obviamente com cronograma, né, a gente fazer um planejamento, usar esse espaço. Então, a cooperativa, sim, é da comunidade. A nossa nova sede, então, aqui em Jandaia do Sul, está ficando uma bela obra, né? Não é para ostentação, repito isso, não é para ostentação, mas por uma necessidade de crescimento que nós estamos tendo, né? E aqui em Jandaia do Sul é a nossa sede regional, começou aqui junto à Cooperval, inclusive, a nossa cooperativa, cresceu muito, são mais de 45 mil associados hoje, a nossa cooperativa, então ela começa a ganhar uma pungência e com isso vem um desafio de você continuar crescendo, continuar investindo. Para nós investirmos, nós temos que investir em estrutura física, temos que investir em pessoas, capacitação, treinamento, então essa sede também será um espaço para que nós tenhamos treinamento, capacitação para os nossos colaboradores para dar o seu melhor atendimento ao associado na ponta. Vou pegar um gancho que você falou mesmo, porque o Paraná é muito forte no agronegócio. O Sicredi tem uma participação muito importante nisso, né? Vocês não fazem essa acepção, desde o pequeno até o grande agricultor. Exatamente, exatamente. Nós somos abertos a todos, né? Nós somos livre admissão, é aberto a todos os públicos, inclusive aos pequenos, médios, enfim, grandes produtores. Nós não temos nenhum restritivo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, temos feito ações muito voltadas àquele pequeno produtor, que é o pronafiano, nós chamamos, que ele participa da agricultura familiar, como para grandes produtores. Inclusive, nos últimos dias, nós realizamos reuniões regionais, onde nós fomos lá, visitamos, reunimos os produtores de todos os portes, todos os tamanhos, e falamos um pouco sobre o que está vindo no Plano Safra, né? Inclusive o Plano Safra, com uma Selic a 15% ao ano, se torna também um custo mais caro, né? Então, o produtor rural ele precisa colocar esse custo, que virá mais caro no próximo ano, já no seu dia a dia, nas suas planilhas, para que não tenha surpresa ali na frente com o preço do produto, talvez inviabilizando muitas vezes o seu negócio. Então, nós temos sim uma preocupação muito grande, levar o produtor informação, assim como a gente leva os empresários de cada ramo, né? Informações que sejam relevantes para o seu desenvolvimento
desenvolvimento. Então, o produtor, a gente atende o pequeno, atende o médio, atende o grande, mas sim, prepara ele para dizer assim, o que o mercado está mostrando, né, sinalizando, né, para que ele possa, sim, ter uma programação melhor e ter uma rentabilidade, sim, melhor, ser mais eficiente na sua atividade. Para a Sicredi Valor Sustentável, que começou ali com o pessoal da Cooperval e, de repente, se tornou essa potência, receber aqui o Manfred, que é uma autoridade no cooperativismo do Brasil e do mundo. Então, assim, isso é importante, significa que a Sustentável está no caminho certo. Com certeza, com certeza. Nós começamos, como bem se disse, com muito orgulho, né? Muito orgulho, a nossa cooperativa mãe, Cooperval, nas escadarias da Cooperval, com 120 associados. No início, foi 28 associados que formaram a cooperativa. Depois, com um pequeno grupo de associados que eram associados à Cooperval, e hoje, depois de 36 anos, nós atingimos já 45 mil associados. A nossa cooperativa administra mais de 2,3 bilhões de reais. Então, criou já uma envergadura, criou um tamanho, e receber, sim, o Manfred, para nós é uma alegria. O Manfred já foi presidente da Sicredi Par, que é a holding que administra todo o Sicredi, e o Manfred tem uma relevância para o cooperativismo brasileiro, não só para o Sicredi, porque foi ele que internacionalizou, né? O Sicredi lá fora internacionalizou o cooperativismo brasileiro. No passado, nós íamos para as melhores escolas e continuamos indo do mundo, muitas vezes para aprender muitas coisas. E hoje há uma demanda muito grande do povo lá de fora, que é ver o que o Sicredi está fazendo, porque você conseguir 102 cooperativas unidas em um sistema, né? Um sistema democrático, solidário, é bastante difícil, bastante difícil. E nós temos essa capacidade de fazer isso graças à liderança que o Manfred exerceu e ainda exerce dentro do Sicredi. Qual o principal objetivo desse evento aqui em Jandaia? Em primeiro lugar, nós estamos sendo acolhidos aqui pela Sicredi Valor Sustentável, o presidente Rude. É uma reunião regional, estamos com todas as cooperativas aqui da região norte do Paraná, sul de São Paulo, tratando de temas estratégicos do Sicredi. Temas de governança, nós estamos atualizando nosso estatuto social, estamos adequando as legislações do Banco Central, resoluções próprias desse ano. E estamos tratando de temas, inclusive, nós chamamos de deliberações do Sicredi, ajustes de políticas, de práticas, e especialmente olhando o cenário atual, né, o cenário atual econômico, dos impactos que tem. Nós estamos agora implantando, né, a nova safra do próximo ano, colhendo a atual, e vendo os reflexos, inclusive, dos preços, dos custos, né, da economia, do momento um pouco mais tenso que vive, né, a sociedade brasileira, mas também com isso as peças que compõem o planejamento nosso para 2026, especialmente de curto prazo. Longo prazo são passos estratégicos que o Sicredi já tomou, mas esse de curto prazo, os ajustes nos planos na questão orçamentária, das principais peças, inclusive de comunicação, de mídia, as outras ações que nós estamos tendo. Então, são combinados que nós fazemos aqui junto com as cooperativas, né, e que tem a ver também com a ação de cada um. Então, é a conexão entre as ações estratégicas, que nós chamamos de entidade terceiro grau, do banco, da confederação, nossa entidade, também temas relacionados à fundação. Sob esse aspecto, né, o presidente Rude fez uma apresentação mostrando a dinâmica das ações, tanto dos movimentos voluntários que tem, mas também os movimentos estratégicos que têm a ver com a governança da cooperativa. Então fez aqui uma radiografia, um raio-x de tudo isso que já aconteceu nesse ano e que vem acontecendo, e também um destaque nessa manhã, que é a questão relacionada à questão da inclusão, da diversidade e da equidade. Então, mostrou números, mostrou ações, e tem um comitê informal na cooperativa que cuida desses detalhes, e fizemos aí uma abordagem, né, e também reconhecemos aí a instalação desse comitê, que tem uma dinâmica já de alguns anos, mas sempre precisa ser reenergizado, né, nessa caminhada. Então, uma reunião muito, muito confortável. Nós temos presidentes, executivos, né, tanto da área estratégica, também da área de negócio, da área de controle. Então, está todo mundo atento, né, aos passos das cooperativas aqui na região que integram a Central Paraná, São Paulo e Rio. Também olhando a questão da expansão, como é que nós estamos, especialmente a cooperativa todas elas aqui têm área de ação no estado de São Paulo, né, todas elas, e também algumas que têm área de ação também no estado do Rio de Janeiro. Então, são passos importantes, né, que convergem com a estratégia de expansão do sistema Sicredi. Nesse ano, claro, um pouquinho mais sereno, né,
por todas as questões econômicas que nós estamos vivendo, mas também não se distanciando da estratégia, né, de expansão e também de presença e de relacionamento com o associado e também os movimentos da comunidade. O Manfred já foi presidente de todo o sistema, hoje Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E só para aquelas pessoas que estão nos acompanhando saber um pouquinho, né, do trabalho que o seu Manfred exerce hoje, não só a central aqui, mas tem outras funções também. Eu tive já por 13 anos à frente do sistema Sicredi, hoje integro o conselho de administração do Sicredi, das entidades, que é nossa holding controladora, mas também do banco, da confederação e da fundação. E como presidente da central também, integro comitês de apoio. Tenho um zelo especial pela Fundação Sicredi, né, onde eu coordeno as ações dessa fundação, e também faço a representação internacional. Tivemos há pouco, né, inclusive com a presença do presidente Rudinei, lá em Estocolmo, na Conferência Mundial das Cooperativas, com uma grande delegação brasileira, onde o Sicredi, vale destacar, né, há 15 anos atrás, o Sicredi ia em direção aos movimentos internacionais da Europa, Estados Unidos, Canadá e outras regiões, buscar inspiração, aprender. E hoje a gente continua indo, aprendendo, mas hoje o Sicredi é referência global em governança, em marca. Isso o Rudy pode afirmar até com mais propriedade, que ele esteve junto lá e observou detalhes, em posicionamento e especialmente em organização. Então, todo esse processo que nós fazemos de formação de gente, de capacitação, de profissionalização do Sicredi, é algo visto assim com notoriedade, e muitos tentam copiar. Copiar algo é muito difícil, porque isso foi construído ao longo do tempo, né? Foi construído a várias mãos, com muita energia, com muito desprendimento, e isso está sendo hoje observado e admirado pelo mundo, né? Então, são coisas que permeiam para dentro da nossa casa, como, por exemplo, um movimento de igualdade, das ações com a participação de mulheres, né? É um movimento que nós estamos liderando a nível do mundo. Os números aqui da Sicredi de Valor Sustentável é destaque nessa referência. Ele pode se orgulhar que ele está posicionado dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de forma muito clara. O DS5 ele tem propriedade, o DS4, Educação e Qualidade, o DS7, que tem a ver com energia sustentável, e assim por diante. Cada uma das nossas cooperativas tem destaque em 3, 4 ODSs com muita propriedade pela posição onde ela se encontra, e isso tem sido, isso reverberou de forma muito positiva a nível global, onde, por exemplo, estão junto nesses eventos, nas grandes conferências, por exemplo, as empresas de auditoria internacional, as empresas de rating, aquelas que observam a gente, os principais bancos, os principais agentes, e isso eleva o nosso conceito, né, a nossa nota, vamos chamar assim, mas também eleva a responsabilidade. Tem que continuar fazendo, tem que ter energia para isso. Então, eu tenho um prazer assim, de representar, de participar, de fazer essa conexão aqui junto com os presidentes das cooperativas, junto com os profissionais, junto com as equipes profissionais, que abraçaram essas frentes todas, né, que diferenciam o Sicredi a nível global. Mas também na sua capacidade de geração de resultado, na agregação, na expansão de agência, mas também do quadro de associado. Todo mês nós estamos crescendo centenas, né, com as milhares de associados, cooperativa. Cada uma cresce 2.000, 3.000, 5.000, e assim nós estamos ampliando, nós vamos chegar em breve a 10 milhões de associados do Sicredi, né? Então são números assim que aumentam a nossa responsabilidade. E desafios não estão faltando, né? Até alguns que nós estamos debatendo na sala aí ao lado, né? E que trazem convergência às ações estratégicas do Sicredi. Essa reunião administrativa ressalta também a importância e a demanda, desde grandes cidades até os pequenos municípios. Sim, nosso posicionamento, por ser uma sociedade de pessoas, não importa onde ele mora, né? Em pequena cidade, grande cidade. É claro que uma cidade maior, você tem detalhes operacionais um pouco diferentes, né? Mas o posicionamento, o que a gente tem dito? O que dá certo uma cidade grande? Aquilo que deu certo uma cidade pequena. Porque a gente é oriundo das cidades pequenas, né? A nossa origem, a origem do Sicredi, que veio de uma cooperativa de crédito rural, né? Aqui tem uma passagem, inclusive, com alguns nomes que honrou ao longo da caminhada, e aquilo que deu certo naquele posicionamento muito simples, né, de forma muito humilde, dá certo também
nas cidades maiores, né? E isso é fator de sucesso na nossa caminhada, quando você vê que pessoas gostam, por exemplo, de ser bem atendidas, não importa a cidade. O bom atendimento você quer em qualquer lugar que chega no mundo. E o relacionamento é um ponto que nós temos reforçado, treinado equipes, dado posicionamento, porque isso que faz a diferença. Nós estamos vendo, por exemplo, os bancos se ausentando das comunidades médias e pequenas, né? Por uma questão estratégica deles. Nosso compromisso é o encontro, enquanto o associado quiser ter a agência naquela localidade, naquela comunidade, terá. O atendimento vai ser feito conforme ele quiser. É claro que o nosso aplicativo tem que ser tão bom quanto, a nossa tecnologia tem que ser tão boa quanto, mas a nossa proposta de relacionamento, por exemplo, com o Comitê Jovem, com o Comitê Mulher, Comitê de Sustentabilidade, Inclusão e Diversidade, esses movimentos de toda sustentabilidade, você faz com pessoas, você faz com gente, né? Não se faz com aplicativo, né? Faz com gente. Então, por isso que a discussão nossa está nesse meio, né? Poxa, o que está acontecendo? Nós estamos nos fortalecendo pelo relacionamento e pela geração, inclusive, de novas lideranças através de um programa União Faz a Vida, de uma cooperativa escolar, desses movimentos que vão conectando e fazendo, né, as pessoas se aculturarem gradativamente, né, às questões relacionadas à cooperação, à cidadania, né, que são coisas próprias, assim como a solidariedade também. Aproveitar um pouco da experiência do senhor Manfred. O setor econômico está preocupado com essa questão da polarização, isso acabou ganhando destaque global, com tarifaço. E como é que a cooperativa se porta nesse momento? Primeiro, um princípio nosso é de neutralidade, né, política, né? Então, a gente sabe que o nosso cooperativas que tem 30, 50, 100 mil associados tem todos os extratos, perfis dentro desse contexto. Então, nesse aspecto, a gente não se envolve. O que a gente tem atenção é uma atenção muito grande às questões econômicas, né? Aí sim, o juro alto, inadimplência crescendo, né? O cuidado, né, com o associado, porque a gente não pode perder o associado, a gente tem que chamar ele para renegociar, para acertar, às vezes teve algum evento que foi afetado. Alguns setores podem ser afetados, a gente está vendo alguns estão sendo afetados, carne, piscicultura, né, alguns outros aí que estão sendo afetados no primeiro momento, e isso precisa ser compreendido, né, tanto pelo governo federal, governo estadual, tivemos um posicionamento muito claro aqui de ajuda, de apoio, né, isso é muito importante, né, o posicionamento do nosso governador, mas também precisa ter uma compreensão maior, né, a nível nacional de negociar. Negociar é a arte e a habilidade, né, de fazer frente a essa guerra, né, uma guerra nova que está havendo, que é essa guerra de tarifas, né. Então a gente está preocupado, a gente espera que isso logo passe, né, que essa polarização diminua, né, a gente sabe que no primeiro, até a eleição do ano que vem não vai diminuir, né? É cidadão, a gente observa isso, mas que a gente possa não sair muito machucado, muito ferido, né? Nesse contexto da volta, e que a cooperativa possa ajudar as pessoas que assim precisarem, né? De uma forma muito, muito honesta, muito sincera. A gente está, claro, preocupado, como todos estão, né? E a gente espera botar sempre pano quente em tudo para que isso passe e a gente consiga ter um Brasil harmonizado, respeitado como ele a nível mundial, porque o Brasil é um país que produz 7 vezes mais alimento que consome. Ele é realmente o supermercado do mundo, como disse o nosso governador, né? Então, se a gente produz 7 vezes mais, nós somos o maior exportador em uma gama séria de produtos e alimentos, né? Especialmente alimentos. Então, se nós estamos produzindo 7 vezes mais, né, nós estamos abastecendo mais de 1 bilhão de pessoas, além, né, dos nossos 200 e poucos milhões, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, e eles dependem desse alimento, né, que o Brasil produz, né, e isso é estratégico, por isso que a gente é tão atacado muitas vezes. Pela França, por não sei quem, por quê? Porque a gente é um protagonista de produção de alimentos para o mundo, né, e compete diretamente com qualquer produtor que está lá no hemisfério norte, qualquer outro lugar, né, porque a gente é o fornecedor de alimentos para o mundo. Então, essa é a guerra que existe, além de outras questões minerais, celulose e outras particularidades, né, mas a gente se destaca, e o potencial nosso, que o Brasil tem de produção agrícola, ele é extraordinário, e cada vez mais, porque a tecnologia está melhorando, os índices, a pesquisa, né, está evoluindo, né, os índices de produtividade subindo, e a gente está se tornando cada vez mais relevante, né, e a gente tem, claro, uma deficiência em infraestrutura, mas tudo isso faz parte de um contexto de evolução futura. Só para finalizar,
Mais alguma mensagem para o cooperado? O Jandaia com uma sede que está ficando um espetáculo. À vontade. O que eu quero dizer, nesse contexto que a gente combina também na reunião nossa de presidentes e diretores, né, o mais importante nesse momento difícil é a gente se manter unido. Né? A gente cuidar, né, com posições radicais, a gente conseguir superar essa fase e botar, né, a inflação, botar pano quente, né, dentro do contexto, deixar a política para quem é político, né, a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. Vocês fazem a comunicação muito bem, agradecer a imprensa por essa conexão que faz da cooperativa, das ações da cooperativa com as pessoas que estão em casa, onde elas estão. Então a gente agradece isso. Vocês fazem a interpretação, né? Essa interpretação é digna de louvor de nossa parte. Então desejar aí que todos possam ter um final de ano muito tranquilo, né? Estamos passando na metade, né? E que a gente tenha também menos animosidade, né? E que a gente deixe um pouquinho as mídias sociais de lado, né? Porque elas estão contaminando um pouco a gente, mas seguir muito mais a linha de comunicação que vocês fazem muito bem.